Fala galera da geração Team, paz do Senhor, tudo bem com você? Você já pensou assim? Nossa, mas a minha mãe é tão chata. Nossa, mas o meu pai só pega no meu pé. Já pensou assim? Então a aula de hoje é pra você, viu? Pega aí a sua Bíblia, pega a sua revista, sua caneta, seu caderno, que hoje a gente vai falar sobre o desafio de conviver em família. Se você ainda não adquiriu, dá tempo ainda, procura seu líder. Estamos aqui na revista Os Desafios da Atualidade. Nesse domingo, a gente está na lição de número 6. Então nós vamos falar sobre família. Para isso, abra aí a sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Talvez você esteja ouvindo esse versículo e perguntando assim, mas como? É impossível. Não, mas eu não sei que mundo que meu pai vive, que ele tem uns pensamentos que não existe. Minha mãe tem uns pensamentos que tá fora de órbita. Talvez você esteja pensando assim, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu já pensei assim também e hoje você vai descobrir que as coisas não são exatamente como você está pensando. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a família é um projeto de Deus. Cara, se a família é um plano de Deus, será que não tem alguma coisa especial por trás disso? O que será que Deus insistiu em fazer a família? É porque Ele sabe o valor que a família tem. Você sabe qual que é a raiz de quase todos os problemas na sociedade? Seja criminalidade, seja uma vida no casamento infrutífera, seja relacionamentos extraconjugais, seja drogas ou qualquer outro tipo de problema. O problema raiz vem da família. Na maioria das vezes que você lida com uma pessoa que está com problemas sérios, você vai descobrir que lá atrás ela teve um problema primeiro com a sua família. E deixa eu te dar uma notícia: a família é o primeiro grupo em que o ser humano é inserido, ou seja, as primeiras pessoas que você tem contato na sua vida são a sua família. É pai, mãe ou qualquer que seja a pessoa que desempenhou um papel de cuidar de você ou desempenho. E é por isso que o inimigo ele tenta de todas as formas prejudicar o seu relacionamento com essas pessoas. Olha aí em volta da sua casa, você vai perceber que a sua casa está de pé, correto? Agora, por que ela está de pé? Sem você ver, sem o seu olho enxergar. Existem colunas por trás das paredes que sustentam a sua casa e é por isso que ela não cai. E a família, o nosso relacionamento com a família é a mesma coisa do que esses alicerces ou essas colunas. Sem essas colunas estarem bem firmadas na nossa vida, sem o relacionamento com a nossa família estar bem resolvido, dificilmente a gente vai produzir algo eterno ou algo que dure. A gente não consegue, a gente não encontra base para isso. E é por isso que eu quero dividir aqui com você, nessa escola dominical, algumas dicas de como você pode lidar com a sua família. Aleph, talvez você não conheça a minha família é problemática, você está falando, mas eu quero te dizer que você é o agente de Deus para que a sua família seja moldada por Deus. Se você está ouvindo esse vídeo nesse domingo, significa que Deus tem um plano para você e Ele quer que você faça algo. Uma das coisas que mais me ajudou na minha adolescência e juventude com os meus pais, eu tive o privilégio de crescer numa família cristã, então eu fui muito abençoado por isso. Mas eu também tive momentos muito difíceis. Por quê? Viver em família é um conflito de gerações. Se você parar para pensar, você vai entender que os seus pais tiveram já viveram a sua vida 3 vezes.
Faz os cálculos da idade do seu pai, 3, 4 vezes. Eles já viram tudo que você viu. Várias vezes. Imagina você assistir um filme 4 vezes. Aí chega uma pessoa que assistiu o filme pela primeira vez e ela fala, ai, mas isso é assim. Você fala, não, eu já assisti esse filme 4 vezes. Você vai ver o que vai acontecer. Calma. É a mesma coisa que os seus pais sentem. E a gente tem que começar a entender que os seus pais, né, todos nós precisamos entender, os nossos pais não são pessoas que querem mandar na gente simplesmente, querem fazer a gente deixar de fazer isso, aquilo. Não. Os seus pais são pessoas que se importam com você. Pare para pensar que um dia eles sonharam em ver você, quando você ainda não existia. Pare para pensar que o seu pai, a sua mãe, cuidou de você ainda bebê quando você era indefeso, né? Pare para pensar que suas roupas, a comida que você come, vem da mão dos seus pais ou da sua família. Mas é claro que a família ela precisa ter a colaboração de todos os lados, de todos os lados. Mas eu quero aqui em rápidas palavras nesse domingo dizer para você que você pode fazer a sua parte. Você pode fazer a sua parte. Aí você fala assim, como é que a minha família vai ficar estruturada? Como é que minha família vai dar certo? Como é que eu vou conviver bem com a minha família? Sendo que eu não vejo essa reação dessa pessoa, da minha mãe, do meu pai, sendo que eu não vejo essa... olha, o problema não está no seu pai e na sua mãe, não. Eu quero te dizer que você tem um poder nas suas mãos para mudar qualquer situação na sua família. Qualquer situação, Eva, qualquer situação. Prova, eu provo para você. Existe uma frase famosa que diz assim, seja você a mudança que você quer ver nos outros. Talvez você não viu alguém tendo uma certa atitude e você fica incomodado. E deixa eu te dizer uma coisa, aquilo com que você fica incomodado é uma pista do que Deus está te chamando para fazer. Com o que você fica incomodado? Você fica incomodado com os mendigos pedindo esmola no semáforo? É uma pista do que Deus te chamou para fazer. Essa caneta aqui, ó. Essa caneta aqui, ela foi criada com um propósito. Esse celular aqui, ó, foi criado com um propósito. Essa revista também. Tudo tem o seu propósito. E tendo o seu propósito, enquanto você não faz aquilo pelo qual esse objeto foi designado, não tem valor. E eu quero te dizer que você tem um propósito. E que você tem valor. Mas para isso, você tem que entender qual que é o seu papel para a mudança na sua casa. Eu conto sempre a história, há muitos anos atrás, eu lembro que eu olhava um armário, né, da cozinha da casa da minha mãe, e eu não gostava da maneira como ela arrumava lá, e aquilo me incomodava. Aquilo me incomodava. E aí eu ficava bravo, e eu falava, mãe, faz assim, faz assado. E eu começava a falar, e aí nunca dava certo, por quê? A minha mãe não se incomodava com aquilo, para ela tava bom o jeito que tava. Só que aí eu falei assim, quer saber, cara? Eu é que preciso arrumar essas tigelas aqui no armário. E o Espírito Santo falou para mim, você que está incomodado, então vai e faz. E talvez eu estou falando com vários adolescentes que estão tão incomodados com tanta coisa, né, que o adolescente ele se incomoda com os problemas do mundo inteiro, mas não consegue resolver os problemas de dentro da sua casa. E aí o Espírito Santo falou para mim, eu falei, então vou arrumar. Arrumei do jeito que eu queria, né? Vamos ver. Aí passou alguns dias, a turma lá em casa lá não se incomoda com o jeito que eu queria que ficasse. Voltou tudo do jeito que estava. Eu fui lá, arrumei tudo de novo. Voltou tudo do jeito que estava. Eu falei, quer saber? Eu quero ser a mudança. Então eu vou continuar arrumando. E eu continuei arrumando. Chegou um momento em que as pessoas acostumaram. Meu pai, minha mãe, acostumou do jeito que estava as tigelas. E aí começou a ficar do jeito que eu tinha organizado. E aí eu não precisava mexer mais. E aí quando eu casei, saí da casa da minha mãe e do meu pai, a minha mãe sempre falava, filho, eu tenho uma saudade de quando você arrumava as tigelas da mãe. Você acredita nisso? Até hoje, quando eu vou
na casa da minha mãe, ela me fala isso. Eu tenho saudade do jeito que se arrumava as tigelas da mãe. E quem sabe Deus não está te chamando para arrumar as tigelas aí da sua casa, hein? Quem sabe Deus não está te chamando, não é para ser um rebelde, nada disso. Você sabe que o Espírito Santo está falando com você. É para você fazer a sua parte, cara. É para você tomar uma atitude, uma posição, para você ser um agente de mudança. Você sabe qual que é a diferença entre o termômetro e o termostato? O termômetro ele mostra a temperatura, tá? Tá acontecendo alguma coisa em casa? Ó, tá acontecendo isso aqui, hein? Ó, tá acontecendo isso, ó, o termômetro tá mostrando lá, ó, tá tantos graus aqui, hein? O termostato não, o termostato quando dá a temperatura ele fala, opa, vou agir aqui. É o que acontece no ar-condicionado, no motor do seu carro, quando liga a ventoinha lá. O termostato ele age para controlar a temperatura do ambiente. Quem sabe você não está sendo um termômetro mostrando aí, reclamando, mas Deus está te chamando para ser um agente de mudanças. Para quando você vê o clima esquentando, para quando você vê o negócio pegando, você ir lá com muita paz, cheio do Espírito Santo, com muita sabedoria e agir para que a sua família não seja tragada pelos astutos intentos do diabo, porque ele quer minar a sua família. Quem sabe você vendo esse vídeo não reconhece que você precisa tomar uma mudança. Quem sabe você já bateu boca com seu pai, com a sua mãe muitas vezes, e você não parou para entender que ele ou ela, ou quem quer que seja, faz parte de uma outra geração. Quem sabe você não se colocou no lugar dessa pessoa. E aí você está indo contra um mandamento bíblico, que é de amar e de respeitar e obedecer seus pais. Não faça isso. Se você quer ter uma vida longa nessa terra, cumpra o mandamento com promessa, que é de honrar os seus pais. E mesmo se você criou uma expectativa de como quer que seus pais te tratem, saiba que não é assim que funciona. Deus está te chamando para ser um agente de mudança na sua família. Eu quero orar por você. Se você sente que você precisa ter uma mudança de atitude, feche seus olhos comigo nesse momento. Confesse seus pecados diante de Deus e eu creio que Deus vai começar uma obra linda na sua vida agora. Deus, eu oro por essa pessoa que me ouve, esse adolescente, esse jovem, Senhor, que tem entrado em conflitos na sua casa, Senhor, mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor chamou para a gente ser a mudança, Senhor. E quem sabe eles viram falhas, ó Pai, nos seus lares, o que é comum a todo ser humano. Ou quem sabe, Senhor, eles estão tendo uma atitude de ingratidão diante de uma família que só quer ver o bem dessa pessoa. Pai, eu quero te pedir que o Senhor, o Teu Espírito Santo vai entrando no coração dessa pessoa agora, Senhor, e vai mudando os caminhos, Pai. Vai mudando os sentimentos. Senhor, se existe alguma mágoa, Senhor, uma raiz de amargura, Senhor, vai tirando agora através do perdão. Que esse adolescente, esse jovem, Pai, ou mesmo um pai ou uma mãe que me ouve nesse momento, que tem uma raiz de amargura no coração, possa liberar o perdão agora, Senhor. Porque um cristão é alguém que tem um coração perdoador, assim como o Senhor tem um coração perdoador. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, opera um milagre, Pai, no meio das famílias, desse adolescente e de todo o Brasil. Fica conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Vai ser um termostato na vida de quem te ama, vai? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Fica com Deus, um bom domingo e vai ser um agente de mudança. Beleza? Fica com Deus.